Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso básico de Power Automate aqui do canal da Hashtag. E o objetivo principal desse curso é te mostrar o que é essa ferramenta, como ela funciona, te trazendo os principais conceitos, funcionalidades e integrações para que você consiga automatizar as suas tarefas no seu dia a dia e se destacar aí na sua empresa. Então, antes mesmo de ir para o vídeo, já peço para sentar o dedo no like aqui, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para que você não perca mais nenhum vídeo dessa super série do curso básico de Power Automate. Então, vamos para o vídeo. Na aula de hoje, a gente vai ver operações de dados aqui no Power Automate. E o que são operações de dados? Operações de dados aqui no Power Automate vai permitir a gente trabalhar de uma forma mais elaborada dentro dos fluxos, porque a gente vai conseguir criar valor, criar matrizes, fazer filtros, selecionar dados de uma lista de valores, analisar JSON, por exemplo, e criar tabelas até, e fazer junções de valores um com o outro, concatenar, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa. São essas aqui as operações de dados que tem no Power Automate, e algumas delas acabam sendo mais comuns no dia a dia. Por exemplo, a matriz do filtro, que permite a gente filtrar valores. Criar uma tabelinha HTML, que é uma tabelinha nesse formato HTML, para a gente conseguir colocar dentro de e-mails, por exemplo. O compor. Compor é uma das ações mais utilizadas no Power Automate. Ela não vai fazer nenhuma operação de fato, mas é como eu disse na aula passada, ela é basicamente um bloquinho de notas. Então ela aceita qualquer coisa lá dentro. Então ela é muito útil para fazer teste, para a gente colocar algum valor dentro ali para testar, ou receber algum valor para testar. Então é muito legal e é sempre válido utilizar o compor dentro dos fluxos para a gente justamente enxergar o que está acontecendo. Bom, então vamos aqui no Power Automate para a gente criar esse fluxo agora e a gente começar a trabalhar com essas operações de dados, tá bom? Vou criar aqui um fluxo da nuvem instantâneo, disparar o fluxo manualmente e vou colocar aqui, ó, filtrando informações de tabelas. Esse aqui vai ser o nosso fluxo e o próprio nome já vai mostrar o objetivo desse fluxo, certo? Que é filtrar informações de tabela. Que tabela, Rafa? Olha só, eu tenho um arquivo aqui chamado cadastro funcionários. Ele tem ID, nome, cargo, área, salário, imposto, benefício e remuneração total. Eu quero fazer o seguinte, eu quero filtrar a área desses funcionários e enviar um e-mail para um diretor da área, por exemplo, falando, olá, diretor, esse aqui é a lista de funcionários e as respectivas remunerações de cada um deles. Tá bom? Então, eu vou fazer isso e para a gente conseguir filtrar essa tabela, a gente tem que ter essa tabela em algum lugar. E nessa aula eu vou utilizar o Google Planilhas, as planilhas do Google Sheets. Bom, vamos lá. Aqui no Google Sheets, eu vou vir aqui em planilha em branco. Vou pegar tudo que tem dentro dessa planilha aqui, ó. Primeira célula, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Selecionar tudo, Ctrl C. Vou voltar ali no meu Google Sheets, Ctrl V. Bom, beleza. Copiei tudo aqui. Agora eu vou vir aqui, planilha sem título, vou colocar aqui, ó. Cadastro funcionários. Vou colocar aqui cadastro funcionários hash aula, tá bom? Hash aula. Beleza. Salvei aqui. E agora, uma outra etapa, a gente precisa fazer basicamente esse mesmo processo, criando uma tabelinha de e-mail de diretores. Ou seja, a gente precisa da área aqui sem duplicação e o e-mail dos diretores. Para teste, usem um único e-mail de vocês aí. Eu estou utilizando o meu e-mail do Outlook, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, como eu construí essa tabela? Eu vim aqui, ó, abri uma nova planilha em branco, copiei todas as áreas, ó, Ctrl Shift para baixo aqui, Ctrl C, joguei todo mundo aqui dentro da área, beleza? Vim aqui agora em dados, limpeza de dados, remover cópias, tá bom? Aí ele trouxe tudo aqui sem as duplicações. Agora é só colocar o e-mail aqui do lado, rafael.bertinotti_aula@outlook.com. Esse aqui é o e-mail de testes, eu vou copiar ele para todo mundo aqui. Bom, beleza, é isso que a gente precisa fazer. Então agora, a gente tem a planilha que a gente quer filtrar e a gente tem essa aqui dos e-mails de diretores, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai justamente filtrar a nossa planilha. Antes da gente filtrar essa planilha, a gente precisa obter os valores das planilhas, porque a gente não consegue acessar, como a gente viu,
Power Automate ele obtém as informações, trabalha com essas informações e devolve as informações. Foi assim para criar arquivo, para anexo e tudo mais. Mesma coisa aqui para obter informações de alguma planilha. Então, vou colocar aqui, ó, Google Planilhas, tá? Google Planilhas, para a gente pegar aqui as planilhas do Google. Vamos só digitar Google aqui que ele vai aparecer. Ó, Planilhas Google. Vou selecionar esse conector para a gente vir aqui e obter linhas dessa tabela para que a gente consiga fazer as operações. Vou clicar aqui então, obter linhas do arquivo. O arquivo que eu acabei de criar chama Cadastro Funcionários Aula. Só procurar ele aqui no nosso Google Drive. Ó. Vou navegando nas pastinhas. Ó, Cadastro Funcionários Aula. Beleza. Planilha. Escolha uma planilha. Qual que é a planilha? Chamada aqui de página 1 mesmo. A gente não mexeu nisso. Tá? Página 1. Beleza. Agora, vamos fazer um teste. Vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui e vou fazer um teste. E já vou fazer um adendo também em relação aos conectores do Google. Às vezes pode acontecer justamente isso que aconteceu aqui comigo. Too many requests sent to Google Sheets API. Please try again later. O que significa isso? O Power Automate ele é uma ferramenta da Microsoft, mas ele tem integração com outras ferramentas de outras empresas. Por exemplo, da Google, né? Empresa Google. O Google Sheets, a conexão do Power Automate com o Google Sheets é feita via uma API interna. A API é basicamente uma aplicação que faz uma requisição de dados. Ou seja, eu peço para ele fazer alguma coisa, aí tem essa aplicação rodando internamente, ele pega o que eu pedi e me traz. Só que como são ferramentas externas, pode acontecer isso de a gente ter testado muito num período de tempo muito curto e esse número de requisições, ó, too many requests, é muito grande dentro de um período de tempo pequeno. Então, quando isso acontecer, se vocês estiverem utilizando o Power Automate com o Google, é só esperar um tempinho para depois continuar fazendo os testes, tá bom? Então, por exemplo, fluxos de recorrência que rodam aí com um intervalo de minutos muito curto, com o Google Sheets pode dar um pouquinho de problema, porque isso pode acabar extrapolando a quantidade de requisições feitas ou possíveis de serem feitas para o Google Sheets num determinado período de tempo. Bom, esperado um período aí, por exemplo, uns 5 minutos, a gente pode tentar salvar de novo, às vezes 1 minutinho, 2 minutinhos. Bom, olha só, agora eu vou salvar e agora, se ficar verdinho aqui, é que deu certo. Olha só, seu fluxo está pronto para o uso, recomendamos que você o teste. Beleza. Agora a gente pode vir aqui e testar. Ó, lembrando, se for a primeira vez que você está utilizando esse conector, deve ter aparecido aquele botãozinho de entrar, então é só clicar no entrar, clicar lá em permitir e tudo mais, conforme a gente já viu, para que vocês consigam conectar aí com o Google Sheets. Beleza. O Google Sheets ele trouxe tudo isso daqui, ó, pra gente, uma saída de valores gigantesca com tudo. Se eu clicar aqui e fizer o download, ele vai mostrar aqui numa tela do Google tudo que ele trouxe. Olha só, ele traz todo, ó, remuneração total, valor, Power Apps ID, total valor, VT, ele trouxe todas as colunas e o valor. Isso ele trouxe, ó, para cada linha, ou seja, ele tem uma linha que começa ela começa aqui, ó, dentro de uma chave, ó, ela começou nessa chave e terminou nessa chave. Começou nessa chave, terminou nessa chave, tá? Aqui é muito ruim de ler, não vale a pena ficar vendo essas informações aqui. Basicamente, a gente precisa só entender o que tem aqui dentro. Como que a gente vê o que tem aqui dentro? A gente volta na planilha, né? Na hora que a gente voltar na planilha, a gente vai ver que apareceu uma coluna nova aqui, ó. Power Apps ID. Esse Power Apps ID vem justamente do Power Apps, que é aquela ferramenta de criação de aplicativos, que a Microsoft não mudou o nome, né? Para Power Automate ID. Ficou Power Apps ID mesmo, porque quando a gente conecta uma planilha, alguma planilha, seja do Google, seja do Excel no Power Apps, ele cria essa coluna automática, que é um ID, ou seja, um identificador único para cada linha, tá bom? Porque ele não sabe se a sua planilha tem um identificador único para cada linha ou não, então ele cria, tá? Ele cria essa coluna sozinho. Bom, então a gente sabe agora que tem ID, nome, cargo, área, salário, imposto, benefício, tem tudo isso aqui, o Power Apps ID. Beleza? Então a gente sabe que tem isso e a gente obteve essas informações. Só que, Rafa, agora eu quero filtrar isso aqui. Como que eu faço? Eu filtrar agora, eu justamente posso aplicar aqui uma operação de dados
operação de dados, tá? Chamada matriz de filtro. Se a gente digitar aqui operação, a operação de dados fica lá embaixo. Uma dica que eu dou aqui é sempre colocar aqui, ó, compor. A gente digitar compor, sempre aparece a operação de dados aqui logo em primeiro. Aí eu posso selecionar qual que eu quero. Eu quero justamente a matriz do filtro. Bom, então eu vou filtrar alguma coisa. Ele vai filtrar alguma matriz. Ou seja, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso filtrar área a área. Como que eu faço para aplicar um filtro aqui? Ó? Eu vou aqui em dados, criar um filtro. E aqui, ó, eu preciso fazer o seguinte, área, eu preciso limpar tudo e selecionar, por exemplo, só administrativo. E obter só esses nomes aqui. Eu preciso fazer esse mesmo procedimento no Power Automate. Então eu preciso filtrar toda essa matriz, e filtrando por área. Tá? Então eu vou filtrar toda a matriz, olha só, toda a matriz, e vou filtrar pela área, tá bom? Vou filtrar pela área. Pode ser que a primeira vez que vocês forem utilizar não apareça os campos aqui como deveria. O que vocês podem fazer? Tá? A hora que vocês fizerem isso, dá um salvar aqui, salva, caso não apareça aqui os campos ali, os nomes das colunas aqui, ó, você pode fazer. Colocou os campos obrigatórios, salva, atualiza a página, dá um F5, tá? Olha só, o fluxo aqui sumiu, cadê o fluxo salvo? Se acontecer isso, vai meus fluxos, pode dar um OK, e seleciona o fluxo que você acabou de criar, ó, filtrando informações de tabela. Agora dá um editar, e a hora que abrir, ele abre tudo bonitinho. É normal isso acontecer e a gente vai tratando alguns possíveis problemas aula a aula aqui. Eu vou dando algumas dicas para vocês, para que vocês consigam resolver alguns problemas comuns que acontecem no Power Automate. Beleza? Então agora, na matriz do filtro aqui, a hora que eu clicar aqui e escolher um valor, agora sim vai ter todos os valores aqui das colunas da minha tabela. Uma dica, não coloquem caracteres especiais nos nomes das colunas. Como assim? Nome, espaço completo, remuneração com tio, benefícios com acento. Porque isso aí, espaço, acento, são caracteres especiais e pode acabar dificultando um pouquinho aqui, porque ele pode ficar com um nome diferente, tá bom? Com caracteres especiais diferentes. Beleza? Evitem. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero filtrar a área e eu posso utilizar alguma dessas operações lógicas aqui. Eu posso filtrar, se for uma coluna numérica, eu posso colocar maior que, menor que, por exemplo. Se eu quisesse filtrar todos os salários maiores que 10 mil, posso fazer isso. Todos os salários menores que 5 mil. Todos os cargos que contivessem AD, de administrativo. Todos os cargos que contivessem o índice 2 aqui, administrativo 2, né? Que é um cargo acima do 1. Eu posso fazer essas comparações aqui utilizando esses operadores. Mas no nosso caso a gente quer filtrar o igual e eu vou colocar aqui, por exemplo, administrativo, tá? Administrativo. A hora que eu testar esse fluxo aqui, fazer um teste ó, manualmente, administrativo, testei, fluxo de execução, olha só, matriz do filtro, olha só o que aconteceu. Ele trouxe tudo aqui, e ele cuspiu para mim nada. Olha só a saída. Por quê? Por que ele cuspiu nada? Eu posso ter digitado alguma coisa errado, ou justamente administrativo não consta na minha tabela. Como que eu faço geralmente para evitar erro de digitação? E nem aconteceu agora. Olha só, administrativo ficou faltando um izinho aqui, de propósito. Como que eu costumo fazer para evitar esse tipo de erro? O que eu quero fazer, quando eu estou testando, eu vou na tabela, eu copio o valor que eu quero filtrar, eu copio o valor e colo. Porque esse valor pode estar digitado errado na tabela, eu posso digitar aqui errado, então é legal a gente sempre copiar e colar os valores para garantir que a gente está pegando o valor correto. Bom, então vou fazer um teste de novo e vou fazer aqui um teste manual. Beleza. Bom, agora sim, matriz do filtro, olha só, ele entrou com toda aquela matriz e saiu apenas algumas linhas, né? Então, se eu coloco aqui, ó, mostrar entradas brutas, ele trouxe tudo. Agora, se eu mostrar as saídas brutas aqui, ó, ele trouxe bem menos resultados. Ele trouxe todos esses resultados que estão aqui, tá bom? Então, se a gente for procurando aqui o nome, por exemplo, Rafael Viana Santos, olha só. A gente for buscar aqui, ó, Rafael Viana Santos, ó, Rafael Viana Santos. Ele tá aqui embaixo, ó. E o último aqui deve ser o Kai Stellet, tá? Kai Stellet que está aqui embaixo e deve ser o último aqui da nossa lista, Kai Stellet. Ele trouxe exatamente essa lista. Beleza? Então a gente conseguiu já fazer um filtro, certo? A gente fez o filtro.
E essa aqui é uma operação de dados muito utilizada no nosso dia a dia. E uma outra ação que, combinada com essa matriz de filtro, é muito poderosa, eu vou digitar aqui o compor, tá? Eu vou vir aqui, opa, não é o compor que eu quero, era só para acessar a ação de a operação de dados. Eu quero a tabela HTML. Compor. Ó, uma operação que fica muito poderosa é justamente a criação de tabela HTML. Eu posso justamente criar a partir dessa matriz do filtro, a partir do corpo. Olha só, eu posso fazer justamente isso. E quando eu fizer esse teste, olha só que legal que fica. Eu vou filtrar os valores e já construir uma tabela prontinha para enviar por e-mail, tá? Prontinha para enviar por e-mail. Agora a gente está salvando e testando. Agora vamos clicar aqui em fluxo de execução. Concluído. Rodou de novo. Agora, olha só que legal. Ele criou já uma tabelinha bonitinha para a gente. Rafa, mas a tabela tem todas as colunas. Ela tem todas as colunas. Eu não quero todas as colunas, eu quero só algumas colunas. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que a gente pode fazer? A gente pode ajustar essa tabela aqui nas opções avançadas. Olha só, nas opções avançadas da criação de tabela HTML, aqui a opção automático. Eu posso mudar essa opção para, por exemplo, personalizado. Aí eu posso passar para o Power Automate o cabeçalho da coluna e o valor que eu quero. Bom, o cabeçalho da coluna, então, eu quero o nome e eu quero aqui a remuneração, certo? Remuneração. Aqui eu posso utilizar caractere especial. Agora o valor, eu quero pegar só o nome que veio dessa matriz de filtro, tá bom? Então olha só, essa matriz de filtro, ela me cuspiu um monte de coisa. Vamos abrir um Word aqui para a gente relembrar o que veio. Ó, vamos relembrar o que veio, então. Dentro do Word, daquela matriz, ela vem o seguinte, vem o corpo. O corpo que está escrito aqui, ó, né? Certo? Ó, matriz de filtro, daqui veio o corpo. Ó, body, matriz de filtro, corpo. Bom, dentro desse corpo, a gente viu que tinha todas as colunas que a gente tinha aqui na nossa base. Ele veio o corpo, tá? O corpo ele vem nesse formatinho aqui. E ele vem dentro as informações de cada linha. Lembra que eu falei logo no começo que uma linha começa numa chave e termina na outra? Então ele tem aqui, ó, nome e o valor do nome. Então, por exemplo, vem lá, Rafael. Aí ele tem vírgula, remuneração. 2 pontos, o valor da remuneração. Ó, 5. Beleza? Ele tem esses valores aqui. Então ele tem, dentro do corpo, ele tem uma lista, essa lista aqui que começa nos colchetes aqui, ele começa nos colchetes e termina nos colchetes. E tem uma sublista que termina na chave e termina na outra chave. E dentro dessa sublista, eu tenho as propriedades aqui, por exemplo, nome e remuneração. Dentro do Power Automate, essa chave toda aqui, tudo que está dentro da chave, é chamado de item. Ou seja, dentro de uma lista, ou seja, dentro da lista do colchete, eu tenho vários itens. Dentro desses itens, eu tenho uma propriedade específica. E um conceito muito legal que a gente vai abordar aos poucos agora durante as aulas são as funções também no Power Automate. A gente vai começar agora a introduzir as funções aqui no Power Automate. Rafa, o que são funções no Power Automate? Olha só, em todas as aulas que a gente estava vendo, a gente estava trabalhando com um carinha aqui chamado conteúdo dinâmico, certo? Conteúdo dinâmico, que é o conteúdo que vem sempre de uma etapa anterior. Então, por exemplo, matriz de filtro veio dessa etapa matriz de filtro, tá? Mas existe uma outra abinha aqui, muito importante, chamada expressão. Expressão. Lá no Excel, quando a gente está no Excel aqui, por exemplo, vou abrir uma planilha do Excel. Se eu digitar igual, aqui, né? E digitar, por exemplo, uma letra, S, aparece um monte de funções aqui que eu posso utilizar. No Power Automate é a mesma coisa. A gente também tem funções lá dentro. A gente pode utilizar aqui as funções, por exemplo, no Excel, se eu clicar aqui no FX, eu vejo a lista de todas as funções, né? Se eu colocar aqui tudo, eu tenho todas essas funções aqui. No Power Automate, eu também tenho diversas funções. Então, vou voltar aqui para o meu Power Automate, eu tenho expressão aqui. Eu tenho várias funções, olha só. Funções de cadeia de caracteres. E se eu clicar aqui em Veja Mais, vai aparecendo mais. Ó, concat, substrings, lists, tem várias. Coleção, ó, contain, length, sort, reverse. Ó, se clicar no Veja Mais, aparece mais. Lógicas de conversão,
matemáticas, data e hora, eu tenho aqui funções de referência, olha só, referência, manipulação, URI, tem várias funções dentro do Power Automate. E quando a gente começa a trabalhar com fluxos mais elaborados, com fluxos mais específicos, a gente precisa combinar as estruturas de repetição, estruturas condicionais, operação de dados e funções para que a gente consiga atender às nossas demandas, tá bom? Então aqui a gente está vendo agora operações de dados e vamos começar a introduzir o conceito de funções. E a função mais interessante, mais importante que a gente vai usar aqui é a função item. Item, essa funçãozinha aqui que está dentro de função de referência, é a função item. Olha só, ela é usada quando dentro de uma ação de repetição, por exemplo, mas ela pode ser usada fora da repetição também, quando a gente quer fazer uma referência a um item que está dentro de uma lista. Ou seja, lembra que eu estava explicando aqui para vocês? Dentro de cada dessa lista grande, eu tenho outras sublistas, certo? Que são dadas pelas chaves aqui. Tá? São dadas pelas chaves. Vamos fazer assim, ó, remuneração, tem aqui. Vou tentar voltar aquele colchete para cá, para ele ficar pertinho de mim aqui. Beleza, ele voltou ali. Ó. Só que ele é o contrário, né? Ele é assim. Então, olha só, dentro dessa lista grande aqui, eu tenho essa lista. Dentro dessa lista grande, eu tenho duas listas menores. Eu tenho dois itens chamados de itens. Eu tenho esse item e eu tenho esse item. Bom? E dentro lá da nossa planilha, eu tenho vários, porque cada linha é um item da minha lista. Certo? E cada item da minha lista tem uma propriedade diferente. Eu tenho a propriedade nome e a propriedade de remuneração. E lá eu tenho todas as propriedades que tem na minha lista, obviamente. Então eu tenho aqui propriedade nome, cargo, área, salário, imposto, benefício e tudo mais. Tá? E eu posso acessar essas propriedades usando a função item, por exemplo. No valor, eu quero pegar justamente o nome que está dentro desse corpo aqui. Dentro dessa tabela HTML, eu estou trabalhando como referência esse corpo que saiu da matriz de filtro, ou seja, uma listona. Eu posso vir aqui, ó, digitar item. Tem duas formas. Eu posso digitar o ponto, por exemplo, eu digitar aqui nome, que é, por exemplo, o nome daqui, né? Ó, nome que está aqui, o nome da coluna. Ou posso fazer dessa forma, ó, passar um ponto de interrogação, ó, e fazer isso aqui, ó, nome. Essa sintaxe. Ponto de interrogação, abre colchetes, abre aspas, nome, fecha aspas simples, fecha colchete. Bom, posso fazer dessa forma. Ou posso fazer da outra forma, como eu falei. Então, vou colocar item, abre e fecha parênteses, ponto, Agora eu não lembro como escreve. Volta para cá e copia. Ó, mesmo nome aqui, ó. Remuneração total, tá? Volta para cá e copia. Remuneração total. Ok. Beleza? Pode ser dos dois jeitos. Pode ser desse jeito aqui e pode ser desse jeito. Ah, como que eu faço mesmo para colocar a função item? Vamos de novo. Olha só. Clica aqui em valor, por exemplo. Vem em expressão. Aqui na funçãozinha a gente digita item. Vai aparecer as funções aqui, ó. Item e items. Vamos utilizar a item agora. Aqui nesse caso, vamos utilizar essa anotação, o nome, tá? E dar um OK. E aqui agora eu tenho essa outra anotação. As duas funcionam do mesmo jeito. Beleza? Agora vamos testar isso aqui para a gente ver como que isso aqui está ficando. Tá bom? Agora sim, cria a tabela. E olha só, agora eu só tenho nome e remuneração de tudo que for administrativo. Tá? É essa mesma lista aqui, só que só com essas duas colunas. Tá. Rafa, agora como que eu faço para fazer e enviar essa lista por e-mail? E agora eu quero fazer o filtro dinâmico. Como que eu faço? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente obteve as linhas de uma planilha, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra planilha, que é a planilha aqui dos e-mails. A gente vai fazer o seguinte no Google aqui, ó. Obter linhas, então vamos lá no Google. Google Planilhas, obter linhas. Arquivo. O arquivo agora vai chamar, que é o nosso e-mail diretores. Da planilha, a gente só tem aqui a página 1. Beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente não quer enviar um e-mail? Tá, então a gente vem aqui, ó. Outlook. A gente quer fazer Outlook. A gente quer enviar um e-mail. Para quem que a gente quer enviar um e-mail? Olha só que legal. Adicionar conteúdo dinâmico. Obter linhas 2, ó, ele já deu a condição de e-mail, ó, do obter linhas 2 aqui, ó.
Então a gente coloca o e-mail e olha só o que vai acontecer. Na hora que eu clicar aqui, ele mesmo já colocou o aplicar a cada. Porque para cada linha ele vai obter um valor de e-mail e vai mandar. Vai obter um valor de e-mail e vai mandar. Aqui no caso os e-mails são iguais, mas poderiam ser diferentes, né? Então ele vai fazer isso. E agora a gente quer fazer o filtro dinâmico também, não quer? Por exemplo, aqui no administrativo, a gente quer fazer o seguinte. Nesse administrativo, eu quero colocar esse valor aqui, o valor de área, que vem do meu obter linhas 2, que é obter linhas da minha e-mail diretores. Eu vou colocar essa matriz do filtro aqui dentro. Bom, opa, eu tenho que colocar as duas aqui, né? Porque uma depende da outra. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar essa ação. Eu vou tirar o corpo daqui por enquanto e os itens. Só para a gente conseguir mexer. Agora eu vou mexer aqui, ó. Porque essa ação de baixo não depende mais da ação de cima. E agora eu consigo movimentar. Agora sim, eu coloco o corpo de novo. E aqui eu coloco, de fato, o item aqui, tá? Beleza? Vou colocar o item. Mesma coisa, item. Aqui eu posso colocar, vamos manter a anotação, né? Nome. E aqui embaixo a gente estava utilizando aquela anotaçãozinha diferente. Dá na mesma, tá? Dá na mesma, só lembrando. Aqui é a remuneração total, tá bom? Remuneração total. Beleza. Agora, aqui no administrativo, ao invés de a gente fazer isso, o que a gente tem que colocar? Justamente a área que veio do obter linhas 2. Tá? Agora ficou dinâmico. Essa área aqui, ó, por que que vai dar certo? Porque essa área que está aqui, se eu passar o mouse, ela vem do registros velho, que vem do obter linhas 1, tá bom? Desse obter linhas aqui. Essa outra área é desse outro obter linhas. Fica com o mesmo nome, porque a gente deixou o mesmo nome aqui, né? A área, a gente poderia colocar área diretor, por exemplo, para não ficar o mesmo nome, tá? Mas agora tá dinâmico. Então agora o que a gente vai fazer? O enviar e-mail tem que ficar por último aqui, né? Arrastar aqui para baixo. E no corpo do e-mail, eu vou simplesmente colocar a minha saída da tabela HTML. Assunto, a gente vai colocar aqui, ó. Remuneração, funcionários, área, 2 pontos, obter linha 2, área. Tá? A gente vai colocar esse e-mail. Agora a gente pode testar isso aqui. Tá? Vou salvar. Vou abrir o meu e-mail do Outlook aqui, enquanto ele salva. Então, ele salvou aqui, eu já abri o meu e-mail do Outlook e agora ele vai enviar ele vai enviar vários e-mails aqui para mim, tá bom? Então, olha só, continuar, fluxo de execução, concluído. Obter linhas, ele está obtendo as linhas da primeira tabela, vai obter as linhas da segunda tabela, que são dos e-mails diretores, e vai rodar o nosso loop, ou seja, para cada linha dos e-mails diretores, ele vai fazer o seguinte, ele vai filtrar a minha tabela aqui, dessa que foi obtida, num primeiro momento, da minha tabela de funcionários, utilizando a área aqui da linha do contexto, né, que ele está passando, então ele vai nessa linha, filtra usando operações, filtro usando logística, filtro usando administrativo, filtro financeiro e filtro comercial. Então ele filtra, cria a tabela e manda e-mail. Filtra, cria a tabela e manda e-mail. Então aqui o nosso aplicar a cada tem 5 itens, olha só, 5 itens, e para cada item ele faz essa sequência de ações. Filtrar, criar a tabela e enviar e-mail. Bom, então agora aqui no e-mail eu tenho aqui, ó, remuneração funcionários. Eu tenho aqui remuneração Gabriel Mesquitas, Lucas Martins. Olha só, área operações, área logística, área administrativa, área financeiro, área comercial. Aqui eu tenho os salários e as remunerações. Rafa, dá para formatar, deixar mais bonito, formatar número, formatar a tabela? Dá. Com HTML a gente pode adicionar o CSS, que é a parte de estilização da tabela. E existem funções para a gente formatar, por exemplo, um número. Né? Existe uma funçãozinha que a gente pode colocar, por exemplo, aqui dentro do item, envolvendo o item, por exemplo, para formatar o número. Tá? É a função chamada Format Number. Se vocês procurarem a documentação do Power Automate com as funções, vocês vão encontrar todas as funções do Power Automate. Bom, e eu vou deixar o link da documentação das funções aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês consultarem, bem como a planilha aqui de cadastro, obviamente, para vocês baixarem e acompanhar comigo. Tá bom? Então, olha só, nesse vídeo a gente viu o conector do Gmail, vimos agora operações de dados, vimos aqui como filtrar aqui, né, informações, como criar tabela, vimos funções aqui. Então, nessa aula a gente viu muita coisa diferente.
gente viu conector diferente, a gente viu loop, que foi o assunto de aulas passadas, a gente viu aqui matriz do filtro, que é a parte de filtragem, criação de tabela, enviar e-mail e tudo isso de maneira dinâmica. Tudo isso de maneira dinâmica, né, trabalhando aqui com ferramentas 100% gratuitas. Beleza? Então, já senta o dedo no like, se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma aula dessa super série do curso básico de Power Automate. Até a próxima!